Então, eu queria começar esse nosso FAO Encontros virtual, o primeiro FAO Encontros virtual. A gente está aqui com muitas expectativas sobre o significado de tudo isso. Eu queria agradecer muito a disponibilidade da Denise Santana ter participado desse nosso encontro, mas de ser também a convidada inaugural desse evento. A Denise, para os que não conhecem, ela é historiadora, professora livre-docente de História na PUC São Paulo. Ela tem uma longa tradição de estudos na França, onde ela realizou o seu doutorado sobre orientação de uma das maiores historiadoras, eu acho, da contemporaneidade, que é a professora Michelle Perrault. Ela é professora da PUC já há muito tempo, trabalhando no curso de História e também na pós-graduação, pelo que eu entendi, né, na área de Psicologia Clínica. Ela tem uma trajetória nacional e internacional consolidada nas suas áreas de pesquisa, e ela trabalha mais especificamente com os temas relacionados à história do corpo, conectados com a história urbana, história da higiene, saúde, emoções, num período que vai do século XIX ao século XX. Tem vários livros, dentre eles Gordos, Magros e Obesos, que é um livro de uma leitura muito aprazível e muito instigante, Políticas do Corpo e História da Beleza, e nesse momento específico que nós estamos passando dessa pandemia que nos isola e nos conecta, a Denise já publicou 2 artigos, pelo menos, que eu tenho tido notícia. O primeiro deles, numa plataforma chamada N1, que chama Lavar as Mãos, Descolonizar o Futuro, um tema também muito instigante, e esse outro que ela publicou em Portugal agora, que chama Autonomia em Tempos de Pandemia, que também dá o título da palestra ou da conversa que ela vai estabelecer conosco hoje. Então, eu acho que não só a trajetória, mas a pertinência dos temas nesse nosso momento faz com que seja uma abertura, né, do FAO Encontros Virtual muito especial e muito significativa para a faculdade e para todos nós. Eu queria te agradecer muito essa disponibilidade em tempo de tantas solicitações e reforçar os nossos convidados que bloqueiem as suas câmeras e os seus microfones e as habilitem na hora de falar. A Denise também disse que ela pode ser interrompida, deve ser interrompida durante a fala dela para ficar mais dinâmico, então eu passo para ela imediatamente, para que a gente possa ouvir e conversar. Muito obrigada, Denise. Bom, Ana, sou eu que agradeço. Vocês estão, espero que estejam me ouvindo bem. Sim, tá joia, Denise. Ok. Bom, eu agradeço bastante, agradeço a telepresença de todos. Eu também não sou muito experiente nesse tipo de coisa, tenho dado aula dessa forma, mas não é a mesma coisa, mas tentamos nos habituar, porque, pelo visto, vai durar um bocadinho essa história, né? O que eu pensei em... Porque, veja, o tema é muito contemporâneo, como qualquer tema contemporâneo, atual, atualíssimo, qualquer pessoa que vai falar sobre ele corre o risco de amanhã já estar um pouco desatualizada. Então, a segurança que temos quando falamos de um tema assim, muitas vezes a partir da história, ou seja, se a gente recorre a exemplos históricos para explicar o que acontece agora, sempre vão ficar lacunas, porque há novidades que a história não explica. Mas uma parte a história explica. Então, como historiadora, eu vou remeter várias vezes vocês a outros acontecimentos, alguns bem contemporâneos, outros não, para tentar, digamos, cartografar o que se passa hoje do ponto de vista sanitário, mas também psíquico, não é? A Ana lembrou, eu trabalho nessas 2 áreas, na história e na psicologia. Então, quando eu tento fazer a história da subjetividade contemporânea, é bem isso mesmo, né? O social e o psíquico ao mesmo tempo. Ora, a questão é que agora eu sou o objeto da pesquisa também, porque eu vivo isso. É diferente de estudar a gripe espanhola em 1918, eu não vivi, ou a peste negra, ou a epidemia de cólera em 1855, eu não vivi nada disso. Agora,
essa eu vivo, então o distanciamento é muito mais complicado, nem sei se é o caso. Eu escolhi justamente o tema da autonomia, que é um tema que não é típico dessa pandemia, mas é típico da nossa época, principalmente depois da década de 80, no mundo todo, e no Brasil, eu diria até um pouco depois, a partir de 90, eu acho que o tema da autonomia, do ponto de vista social e psíquico, ele foi bastante evidenciado, tanto nos seus limites, quanto naquilo que talvez permaneça, que, digamos assim, consiga sobreviver com a pandemia. E o que eu estou chamando de autonomia? Estou chamando de autonomia, eu vou aqui dizer que é um ethos, isso não está claro nos meus textos, nesses dois que a Ana citou, porque são coisas mais rápidas, isso está claro em outros trabalhos que eu fiz. É o nosso ethos neoliberal. Eu vou começar por explicar o que é isso. Você sabe que o neoliberalismo é um regime, não é bem um regime, mas é toda uma filosofia, e pode ser um regime político e econômico, mas é toda uma filosofia que se desenvolve no século XX. Há nomes muito conhecidos, como o austríaco, o Hayek, ou Hayek, depende da pronúncia, o George Friedman, que é o mais conhecido, talvez, não sei, entre outros, que produziram uma forma de governo, uma tecnologia de poder, se vocês quiserem falar como o Michel Foucault, que foi um dos que estudaram bastante o neoliberalismo, no curso que se chama O Nascimento da Biopolítica, parênteses, tem esse título, mas ele não vai falar da biopolítica necessariamente nesse curso, onde Foucault vai falar da biopolítica no outro curso, que se chama Segurança, Território e População. No Nascimento da Biopolítica, ele vai basicamente estudar o neoliberalismo nas suas vertentes diferentes, porque o neoliberalismo varia de país para país e de época para época. Mas eu não vou, claro, não vou poder entrar aqui no mérito, não sou nem capacitada para dar um curso sobre neoliberalismo, mas mostrar muito mais aí sim que existe um ethos, um modo de ser, de pensar, de agir neoliberal que nos atravessa, mesmo que o país não seja completamente neoliberal. O Brasil não é totalmente neoliberal. Mas há uma forma de pensar, uma maneira de amar, de sentir e de ver o mundo que eu chamo de neoliberal, que é o ethos neoliberal, e que se resume em algumas coisas, entre elas um valor extremo à autonomia, a ideia de que eu dependo apenas de mim mesma. Eu sou completamente responsável pela minha vida. Então, se eu fico doente, a culpa é minha, porque eu não tomei as providências necessárias. Se eu tenho saúde, é graças a mim também. Então, estou dando um exemplo banal, mas também no limite, que a partir dos últimos anos do século XX se desenvolveu imensamente por meio das novas tecnologias. Então, por exemplo, no artigo que eu publiquei no Público, eu cito logo no primeiro parágrafo as tecnologias eu diria assim, de autoajuda da nossa saúde mental e física. Então, nós temos hoje desde aqueles aplicativos para saber como é que eu durmo, não é? Que vão gravar o meu sono, vão gravar, portanto, se eu faço ruídos, se eu ronco, enfim, como é que eu me comporto. Depois tem as avaliações, depois tem o resumo final. Eu tenho aplicativos de todos os tipos, vocês conhecem isso certamente, que controlam e que diagnosticam a nossa saúde. Essa é uma tendência forte que vai aumentando na medida em que as tecnologias contribuem para isso e fazem com que cada um tenha o dever e o direito, porque isso é misturado, de saber sobre aquilo que antigamente eram os médicos, às vezes os clínicos gerais, que deviam saber. Aliás, uma das hipóteses principais do meu trabalho sobre história do corpo é sempre essa. No decorrer do século XX, nós terceirizamos cada vez mais o saber dos nossos corpos para esses meios tecnológicos, não é? E nos responsabilizamos cada vez mais por eles. Porque, por exemplo, na época da minha avó, que deve ser a bisavó de muitos de vocês,
ou talvez a tataravó, eram as costureiras que sabiam, por exemplo, a medida da minha cintura, ou às vezes até mais, como era o meu corpo fisicamente. Hoje somos nós, através dos aparelhos, da balança de pesar o corpo e de outros medidores, que sabemos sobre o próprio corpo. E nós sabemos cada vez mais sobre o nosso próprio corpo e nos responsabilizamos, somos levados a nos responsabilizar cada vez mais por isso. Então, isso é uma autonomia em relação ao nosso próprio estado de saúde, né? Claro que há resistências, claro que há uma memória antiga de associar aquilo que eu sou e aquilo que eu sinto à conjuntura astral, ao clima, né? Ou, para quem é religioso, a desígnios divinos. Mas há uma tendência crescente em fazer com que a gente pense que, na verdade, essas atribuições são apenas nossas. Então, essa autonomia que eu me referi no artigo, e que eu me refiro sempre é esta, que combina com o ethos neoliberal. Opa! Há uma pergunta? Não? Bom. Então, vou continuar. Posso continuar? Pode sim. Entrou um usuário que o microfone é aberto e deu um pouco de reverberação, mas a gente já corrigiu aqui. Agradecer às pessoas que estão entrando agora também e relembrando, né? Se alguém tiver com problemas para desabilitar a câmera, o microfone, pode ser usada a tecla de atalho, né? Command D ou Ctrl D para habilitar ou desabilitar o microfone. A gente vai ter um momento de abertura de perguntas e tudo mais, então fiquem à vontade. E o Command ou Ctrl E para desabilitar a câmera. Falar com a senhora, professora? Tá bem. Não, é que eu pensei que fosse uma pergunta. Como eu deixei aberto para pergunta, então, às vezes, eu não sabia que era interferência. Bom, vocês podem, por favor, se quiserem perguntar de vez em quando, me interrompam, não há problema. Então, eu estou primeiro fazendo um preâmbulo, na verdade, né, tentando mostrar para vocês o que eu estou entendendo por autonomia e por que é autonomia no tempo da pandemia. Então, a autonomia, a primeira característica, muito geral ainda, muito rapidamente colocando aqui para vocês, seria essa capacidade, e que eu às vezes entendo como direito e também como dever, de decidir o que fazer com o meu corpo. Isso é novo, porque se vocês forem um pouquinho lá para trás, nem havia muita cirurgia plástica, mas eu não podia decidir sozinha, sendo mulher, se eu ia fazer cirurgia plástica ou não. Cada vez mais, as interferências no corpo, em termos estéticos, em termos da sua saúde, devem ser decisões pessoais, individuais. Eu ter essa autonomia, essa independência para fazer essa decisão. O preço é que a responsabilidade é só minha. Se a cirurgia não der certo, o problema é meu. Mesmo em relação aos médicos, cada vez mais, quanto mais a gente evolui, vai para o século XXI, mais a antropotecnia, que é uma tendência do século XX, principalmente, toma o lugar da medicina tradicional. E na antropotecnia é você que decide. E você não é mais só um paciente, você é um cliente. Você decide o que vai fazer da sua saúde. Eu sempre conto uma anedota, que não é anedota, aconteceu comigo uma vez, estava com uma gripe, que não é a Covid, de jeito nenhum, lá atrás. Fui ao pronto-socorro, estava muito mal. E no início, a pessoa que me atendeu falou: olha, então, a senhora está com gripe, o que a senhora quer tomar? Aí eu quase disse: eu quero tomar uma cerveja, porque escute, o que eu quero tomar, né? Adoraria poder decidir, mas eu não sou a médica para decidir isso. Então, assim, mesmo da parte médica das instituições, há o pressuposto que, acima de tudo, é você que decide, você deve fazer essa decisão. Isso eu não estou dizendo que isso é um horror. Aliás, isso é uma conquista, não é? Perante o autoritarismo científico e médico que sempre existiu, perante toda a repressão corporal que se viveu durante séculos. O que eu queria chamar a atenção é que essa conquista de decidir sozinho, ela vem com um ônus. E num sistema neoliberal, ela é muito vantajosa, não é? Imagine uma empresa em que os funcionários acreditam que eles é que são responsáveis por todas as falhas, não é? Por todas as crises econômicas.
Ora, a autonomia, portanto, não tão profundamente caracterizada, é essa ideia principal de eu poder e dever decidir sozinha sobre o meu destino e meu destino corporal. Outro aspecto desse ethos neoliberal é a ideia de que tudo na vida, absolutamente tudo que eu faço e que eu penso, deve ser um investimento. Eu tenho que ter essa cabeça, a cabeça de um investidor. O Michel Foucault, num dos textos dele, que é justamente esse, do Nascimento da Biopolítica, quando ele está estudando neoliberalismo, ele tem uma frase que depois virou a frase citada por um monte de intelectuais, que é, no neoliberalismo americano, cada um é convocado a ser empresário de si mesmo, como se o meu corpo fosse não só o capital, mas a própria empresa, e eu sou um empresário de mim mesmo. Eu diria mais, nós somos levados a ser investidores de nós mesmos. Tudo é um investimento. Então, por exemplo, se eu faço um curso, eu estou investindo na minha capacidade de aprender coisas novas. Se eu conheço alguém que eu gosto e vou ter uma relação de amizade ou de amor, isso tende também, ou pelo menos é assim que se pesa, não é? Que seja um investimento nas minhas relações sociais futuras, ou no meu próprio casamento, ou sei lá o quê. Não é? Então, absolutamente tudo na vida deve servir como um investimento. E a saúde não escapa disso. Estou falando isso, você já deve estar imaginando que o vírus não é investimento nenhum, claro que não é. Mas a nossa postura, quando esse vírus chegou, tende a ser atravessada por essa tendência que considera que cada um é autônomo e que tudo na vida deve ser um investimento. Ou seja, traduzindo em miúdos, nada deve ser desinteressado, nada deve ser de graça. Como diz o Milton Friedman, não há refeição de graça. Nada deve ser não só desinteressado e de graça, mas por acaso. Não é? O calcanhar de Aquiles desse ethos autônomo, não é? E bastante interesseiro, digamos, não é? Tudo é um interesse para investimento, é justamente esse, o acaso, não é? Aquilo que não serve para nada, a gratuidade. Não é? Então, eu costumo falar, isso disse em um certo texto, que nós vivemos numa época que se você tem um quarto vago na sua casa, agora não mais com a Covid, acabou o turismo, por enquanto, não é? Mas até então, assim, você tem um quarto vago na sua casa, antes servia, era vago mesmo, né? Ou então servia para você hospedar a sua sogra, o amigo que chegou bêbado, sei lá quem, não é? Ficava lá com os entulhos. Agora, você pode falar, por que eu não vou alugar pelo Airbnb esse quarto vago? Por que eu não posso fazer um investimento com isso, né? Eu tenho lá um carro que no fim de semana eu não uso, por que eu não anexo esse carro na Uber? Por que eu não torno isso investimento? Não é? Por que eu não pego o meu currículo e não torno isso muito mais um investimento? Para que eu vou ficar lendo um romance que não serve para me dar ponto nenhum dentro do Lattes? Eu estou aqui exagerando e brincando com vocês, mas a ideia de transformar tudo em investimento não ficou só dentro das empresas que produzem, por exemplo, essas matérias-primas todas por aí. Ela ficou também nas universidades e na cabeça de cada um. Então, o que eu pensei? Então, isso é um prólogo para entrar no texto que vocês talvez tenham lido sobre a pandemia. Como é que fica essa mentalidade, esse ethos, se vocês preferirem, de afinidade neoliberal, onde é cada um por si, não é? E quem não é religioso não tem Deus para todos, é cada um por si mesmo, autônomo, liberado de uma série de deveres para com a família e para com a comunidade, mas, no entanto, totalmente responsável por si. Como é que ele fica diante da pandemia? Porque a pandemia, diferente de uma guerra, diferente das outras pestes antigas, esta pandemia, ela ocorre num momento, justamente, em que esse sistema de autonomia de cada um por si estava rachando em muitos lugares do planeta, não é? Ou pelo menos sendo extremamente questionado. O exemplo maior disso é o sistema público de saúde, que estava sendo dilapidado, porque, veja, tudo que é público não combina com esse ethos, não é? Quer dizer, por que você vai ter uma coisa para todo mundo? Eu quero algo para que eu possa, aliás, eu nem dependo de todo mundo, eu quero algo para que eu possa
fazer disso um investimento. Nós entramos na era da pandemia da Covid-19 justamente quando esse cada um por si, digamos, a curva da aceitação do cada um por si começou a se achatar, não é? Cada vez mais teóricos dentro da universidade, mas também jornalistas, também pessoas que não têm nada a ver com a universidade, questionavam e chamavam de egoísmo, chamavam de individualismo, os nomes variavam, mas na verdade estava se questionando essa ideia de que esta autonomia ninguém aguenta mais. É preciso ter laços coletivos, comunitários, para que a gente aguente o impacto, o baque dos problemas diários. É muito difícil resolver tudo sozinho, não é? Há toda uma literatura autoajudatória que vocês conhecem, desde aquela coisa do segredo, não sei se vocês se lembram, apareceu há uns 15 anos atrás, né, uns best-sellers, existe um segredo, basta um pensamento positivo, e você consegue, o universo te atende, etc. São, na verdade, tendências que derivam do nascimento da psicologia positiva, que ocorreu nos anos 60, nos Estados Unidos, não é? A psicologia positiva é justamente, assim, muito brutalmente, eu diria para vocês, é uma psicologia que nasce justamente para resolver problemas de tristeza, não para mergulhar na tristeza e diagnosticá-la, mas para fazer as pessoas felizes, não é? Então, uma das autoras mais conhecidas que trabalha com isso e que não é psicóloga é a Eva Illouz, tem vários livros dela, acho que já foram até traduzidos, e um deles, o título é Happycracia, né? Happy de feliz, não é? Então, regime da felicidade. É preciso ser feliz, é preciso ser feliz. Independente das condições externas, é preciso ser alegre e ser feliz. Olha, nós vivíamos já há uns anos uma certa saturação dessa vida voltada para o próprio umbigo, no sentido de que depende só de mim, a responsabilidade é só minha, inclusive da saúde. E aí chega a pandemia. Então eu tentei mostrar no que eu escrevi como é que essa pandemia escancara os limites desse ethos autônomo, não só autônomo, sobretudo concorrencial, porque se é cada um por si, você concorre o tempo todo com aqueles que estão do seu lado, não é? Não há como evitar isso, não é? A coletividade, esse lado concorrencial existe, mas ele tende a ser, minimamente, quando há esse vínculo comunitário, ele tende a ser, digamos, não é sufocado, mas é controlado, minimamente controlado pelos demais. Quando você se vê como uma pessoa sozinha no mundo, isolada e às vezes muito potente, claro que o outro lado é extremamente vulnerável, né? Muito potente ou extremamente vulnerável, esse ideal neoliberal sofre as consequências. Então eu acho que nós estávamos, quando eu digo nós, não é só no Brasil, em outros países, as sociedades urbanas em geral, industrializadas, a maior parte do globo, passava por uma espécie de crise desse ethos, não é? E já havia pedidos para que, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde se fortalecesse, estava sendo enfraquecido no Brasil, sobretudo. Já havia a produção cada vez mais de coletivos produtores, de um apaziguamento dessa autonomia em função dos direitos dos outros, denúncias. Então eu não vou dar esses exemplos, vocês conhecem, e eu acho que a pandemia chegou aí. E ela fez o quê? Veja, eu não tenho uma noção muito otimista sobre o que vai ocorrer depois, e não tenho a menor ideia, e não vou fazer prognóstico, não é o caso. Mas me parece que ela escancarou aquilo que a gente não quer ver, não é? Que são os limites desse Estado, dessa maneira neoliberal de ser. São os limites. E eu acho que o lugar mais sensível a esse escancaramento é o hospital, né? Eu andei trabalhando, mais até antropologicamente do que historicamente, o interior dos hospitais, o que é um hospital, e sobretudo o que é uma unidade de terapia intensiva, as chamadas UTIs. E esse lugar,
eu acho que é, eu diria, o espelho, a lente, né, o espelho que aumenta as nossas condições de fragilidade e a ideia de autonomia e de cuidado. Eu coloco quase em polos opostos, não é? Uma coisa é você ser autônomo, outra coisa é você dar para alguém um cuidado ou precisar de um cuidado do outro. Eu não estou falando de tratamento, estou falando de cuidado, são duas coisas diferentes. O cuidado você não consegue medir numa planilha de gastos e custos, não é? Se vocês têm parentes, por exemplo, hospitalizados, amigos ou enfim, pessoas queridas hospitalizadas, especialmente quando estão na UTI, a gente percebe que quem está lá necessita 100% dos outros, não é? E muito do protocolo estrito dos enfermeiros, dos empregados, todos que fazem a UTI funcionar, passa pelo que está escrito ali, o que é preciso fazer, trocar a sonda, aspirar o paciente, tomar conta do respirador, no caso agora, etc, etc. Mas também tem um lado, uma dimensão que não é contabilizada, que é aquele momento que o enfermeiro, mesmo cheio de luva, pega na mão do paciente, é um olhar, é um demorar mais, não é? Então, esses pequenos escapes do protocolo contam imensamente para quem é paciente. E para os familiares, aqui no caso a gente está lidando com uma doença altamente contagiosa, os familiares não estão presentes. Mas em todas as outras doenças que não são contagiosas, e vocês têm amigos, parentes, pessoas queridas, hospitalizadas, é muito comum nós querermos este a mais naquele momento. Ou seja, o médico às vezes faz aquela passagem, né, muito rápida, vê todos os leitos, todos os pacientes, fala umas coisas com a família, mas a família fica doida por querer saber mais, quer falar mais com o médico, quer telefonar. Ela quer este a mais, que é, na verdade, aquilo que eu estou chamando de cuidado, né, o famoso care, que foi tão estudado já também pelos americanos, inclusive. E isto ocorre diariamente dentro do hospital. É claro, é evidente. Nós não vivemos somente pela autonomia, pela independência e pela nossa liberdade. Nós somos seres humanos e vivemos porque há este lado que eu estou chamando aqui de a mais, porque no sistema neoliberal isso é a mais, né? Isso não é um rendimento, não conta muito. Mas nós dependemos disso. E uma pandemia como essa coloca literalmente em xeque, dentro do hospital, essa possibilidade. Vocês já devem ter ouvido os vários relatos que começaram a sair já dos enfermeiros, e eu cito aqui um relato que é, claro que ele vai capitalizar isso politicamente, do Boris Johnson, quando ele saiu da UTI, agora recentemente, e ele faz o seu relato e mostra o quanto foi importante, ele cita nomes, né, sobretudo de um enfermeiro e uma enfermeira, um aliás é português, que esteve do lado dele todo o tempo, né, muito atento, e o quanto isso fez diferença. Ele disse, nunca mais vou esquecer em toda a minha vida. Bom, se é alguém que a gente não pode duvidar que é um liberal, é o Boris Johnson. Portanto, e ele começa o discurso e termina o discurso em nome da saúde pública na Inglaterra. Portanto, o que eu acho que essa pandemia traz claramente dentro do hospital essa evidência, esse a mais, precisa ser estimulado, precisa ser bem pago. Nós não podemos pôr ele na planilha de custos, mas ele precisa ser reconhecido, ele precisa, por toda a sociedade. Ele é fundamental. Agora, o que se passa dentro do hospital é só, digamos, uma lente de aumento sobre o que nós vivemos fora do hospital, não é? O hospital não é um microcosmo separado do cosmo no caso aqui social, na metáfora. Ele é mesmo condensado do que nós vivemos cotidianamente. Eu, sinceramente, vocês, se são estudantes de arquitetura, eu acho que a arquitetura hospitalar tem muito a dizer sobre isso, sobre o que nós vivemos fora dos hospitais. Não é? Isso deixo para vocês estudarem, eu só tenho algumas pequenas intuições a respeito disso. Mas é evidente que com essa pandemia nós percebemos, por exemplo, o quanto nós já somos pacientes não no sentido da paciência, paciente no sentido de estar no hospital. O quanto nós já somos também médicos de nós mesmos, o quanto o hospital está em toda parte.
A primeira coisa que a gente sabe da Covid, tem que lavar as mãos, mas todo mundo percebeu que não sabia lavar as mãos, que agora a gente tem que lavar as mãos como os cirurgiões, como os médicos. Portanto, num gesto médico massificado para toda a população, não é? Então nós temos que lavar 20 segundos, todo mundo já sabe como é que é. Depois, não se trata exatamente de higiene, não sei se vocês perceberam, se trata de asepsia, que nasceu no final do século XIX. Né? No final do século XIX, depois das pesquisas em 1870 do Pasteur e depois do Koch também, surge a noção do que é um micróbio, esse monstro invisível, como muitos chamavam no século XIX, e para eliminar isso que você não vê a olho nu, não basta lavar como se lavava, é preciso higienizar, e a seguir é preciso a asepsia nos locais das cirurgias, por exemplo, né? E fora mesmo. Hoje a gente tem, a massificação não é da higiene, é da asepsia, no sentido antigo do termo, penso eu. Não é? Então, esse é um gesto hospitalar que migrou, que está aí para a população. Nem vou falar das máscaras, não é? Que é certamente algo do universo cirúrgico hospitalar, que também tem migrado. No caso dos países do Extremo Oriente já ocorria, desde a H1N1, sobretudo, né? Eles já têm esse hábito, e agora, com muitas resistências, está aparecendo mais nos países europeus, Estados Unidos, na América Latina. Além dessas questões pequenas entre aspas, eu quero dizer, de equipamentos, né, e gestos hospitalares, a ideia de que com a Covid-19 nós só pensamos em doença, não é? Parecemos médicos, que, coitados, eles são obrigados, não é? Só pensam em doença, só lidam com números, e a Covid-19, diferente das outras pandemias, talvez tenha sido a que mais foi objeto de estudo dos modelos matemáticos. Então, isso, aquele filósofo coreano conhecido tinha dito já num dos artigos, né? Essa pandemia colocou o Big Data em pauta cada vez mais, e eu diria que, na verdade, com a Covid-19, o que nós temos é a transformação do nosso olhar, do nosso sentimento, em olhar e sentimento científico, médico, virológico até, não é? Por quê? Porque nós conhecemos os números, nós vivemos dia e noite dentro, claro que muita gente, né, consegue ser sujeito aí e falar, não, agora chega, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou ficar só nisso. Mas isso faz parte da globalização de um tempo e de um modo de vida hospitalar, médico, né? E é isso a Covid fez conosco. Não sei até quando, mas instituiu uma temporalidade, uma maneira de pensar típica de quem está hospitalizado, né? Ou de quem trabalha com doentes. Isso é um aspecto, eu não posso me demorar muito, eu já falei bastante, mas enfim. Vou trabalhar um segundo momento dessa minha colocação. Existe uma escritora, há pouco tempo no New York Times, saiu um artigo dela, e ela se chama Kathleen, eu posso mandar depois a bibliografia para a professora Ana e ela passa para vocês. Olivarius, assim que se fala mesmo, né? E ela tem um trabalho sobre a febre amarela nos Estados Unidos, no século XIX, e ela mostra como é que já no século XIX, nos Estados Unidos, a febre amarela, que atacou muitos escravizados, se tornou uma maneira para as elites que possuíam os escravizados, uma maneira de fazer uma seleção natural entre os mais fortes e os mais fracos. Eu estou dizendo isso, ou seja, ela chama isso de passaporte de imunidade, né? Ou seja, criar um grupo de imunes, no caso ali entre os escravizados, que passam a ter um valor de mercado maior do que quem não é imunizado ainda. Eu estou dizendo isso só para vocês fazerem uma comparação com o que hoje acontece com a Covid, para dizer que não é uma novidade histórica, portanto, a tentativa, o debate em torno, nós vamos deixar criar, por exemplo, no Brasil, uma imunidade de rebanho, uma imunidade de grupo, né? E muitos morrem, evidente, ou a gente vai continuar com a quarentena para evitar o número de mortos. Ou, depois que a quarentena for relaxada, nós vamos
instituir cordões sanitários pelo mundo e passaportes de imunidade. A própria expressão passaporte de imunidade foi utilizada pelo ministro, como vocês viram há pouco tempo, Guedes, na economia. Né? Então, essa é uma discussão que já estava lá presente, por exemplo, nos Estados Unidos. Vou falar de várias coisas que não são típicas da Covid e se atualizam com a Covid. Outra coisa é a quarentena. A quarentena, como vocês sabem, é antiga, não é? Já lá no século XIV, durante a peste bubônica, que renasce mais tarde, né? A peste bubônica durou o século XIV, mas ela vai aparecer várias vezes em outros lugares e ela acaba aparecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, no Brasil, no finalzinho do século XIX, início do século XX, né? A peste bubônica aparece na cidade do Porto, por exemplo, em Portugal, nessa época, aparece no Paraguai e aparece no Brasil. Desde o momento que ela aparece lá no final da Idade Média, e ajuda a terminar o que a gente chama de Idade Média, inclusive, né, desloca os eixos comerciais, etc., é instituído um regime que é o regime de quarentena. Eu diria que até então, historicamente, o que era mais comum, não é só, mas o que era mais comum, era o regime de expulsão do mal das cidades. Então, o leproso, exemplo típico, leproso expulso da cidade. Não se falava doente mental ainda, mas mais tarde diríamos, né? Aqueles que não cumprem as normas, que têm um discurso que ninguém entende, que têm práticas loucas, são jogados num barco, a estultífera naves, e colocados no oceano. Então você tira do meio onde você vive o mal, você expulsa, não é? Você não fecha num lugar, você expulsa. Essa é uma tecnologia do poder, não é? Então, os soberanos fazem isso, fizeram isso durante muito tempo. Mas a quarentena é outro tipo de tecnologia de poder. Ela isola os doentes num lugar, não é? E nesse lugar fica isolado, às vezes, dentro da própria cidade, não é? Um bairro de quarentena, ruas, não é? Ou, às vezes é toda uma cidade em quarentena. Então, essa prática também é antiga, que acontece agora, não é nova. Claro que completamente diferente hoje. Né? A tecnologia permite, por exemplo, que a gente em quarentena tenha esse tipo de contato. Né? Mas o regime de quarentena já existia. Nada impede que não apareçam novas formas hoje. Pode-se repetir as antigas, mas pode aparecer também as formas novas de lidar com a pandemia. No entanto, para ir mais direto no caso brasileiro, aqui nós temos, não é o único país que tem isso, mas aqui claramente nós temos um problema social que coloca a quarentena como sendo um privilégio. Poucas pessoas podem fazer quarentena em condições de quarentena, que seriam condições seguras, não é? Ou seja, tem os meios para ficar em casa, não é? Sem morrer de fome, por exemplo, não é? Sem precisar ir trabalhar porque vai perder emprego. Nós sabemos que no país isso não é para todo mundo. Então isso coloca um grave problema para nós, não é? Não é o único país no mundo a sofrer esse impasse, mas este é um problema grave, não é? Porque, claro, se nós tivéssemos meios de sustentar a população toda, mas esses meios não foram criados antes. Mais uma vez, a Covid realça os problemas que já existem. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Os nossos 4 séculos de escravidão têm ressonâncias fortes ainda hoje. Não é? Eu cito no artigo que nós temos mais de 6 milhões de empregadas domésticas. Muitos patrões já dispensaram. Outros submeteram essas empregadas, isso saiu nos jornais, né, a trabalharem em condições nada higiênicas, que dirá assépticas, né, nada seguras. E depois toda a nossa imensa camada de pessoas que moram em habitações muito pobres, ou pessoas que trabalham naqueles serviços que o David Graeber, que é um estudioso dessa precarização, chama de bullshit jobs, né? Esses trabalhos extremamente precários em que as pessoas passam o dia, por exemplo, entregando pizza na rua, mas não tem banheiro, não tem como lavar a mão, não tem álcool gel, etc.
Então, aqui, se a gente for estudar o Brasil, nós temos que estudar essas condições também, quer dizer, o que significa uma pandemia como essa, que é altamente contagiosa, né, mais do que outras, e que exige uma quarentena e um rigor ascético que nem todo mundo tem, não por culpa dessas pessoas, mas por culpa da história desse país e daquilo que é muito antigo, que é a negligência e a ideia de que o país, aí sim eu gosto de frisar, de que o país não é o país. Não é? Ou seja, aqui nós temos um governo exemplar a respeito disso, que governa só por um grupinho. A ideia de que o Brasil é um pedaço do Brasil. O resto que está aí, dos brasileiros, não faria parte. Né? Essa ideia está presente lá na concepção colonial do país, está presente no Império, está presente na República, né? É algo que atravessa os séculos. Eu diria, no limite, que nós não temos um verdadeiro nacionalismo. Né? Ou seja, a ideia de que todos os que estão aí, das mais diferentes culturas e etnias e cor da pele, etc., são deste país, fazem parte desse país. Né? Então, governar para toda essa gente, não só para uma pequena classe social. Ora, a pandemia atravessa todas as classes sociais. Claro que ela chega por uma, depois ela atravessa, mas a tendência é ela se espalhar. Então, veja, nós temos uma pandemia cada vez mais democrática, maleficamente falando, né? E nós temos governos pouco ligados a essa preocupação com o todo, né? Em governar para todo mundo, mesmo com as suas diferenças. Então, esse é um problema grave que eu vejo, eu não sei como resolver isso, não somos nós que vamos resolver, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu acho que a epidemia vai colocar para nós a possibilidade da gente se deparar com problemas que já estavam aí, mas que agora, se nós não resolvermos, pelo menos em parte, esses problemas, se a gente não encarar esses problemas, pelo menos um pouco, os resultados serão mais trágicos do que já estão sendo. Então, se me perguntarem se você é otimista, não sei se eu sou otimista, mas eu já não sou otimista com a situação do país dessa forma. Mas o lado, digamos, que eu vejo mais interessante nisso tudo é o que também já existia, que são muitas comunidades trabalhando coletivamente para amenizar o baque, não é? Por exemplo, da CUFA, não é? Que é a Central Única das Favelas, todo o trabalho que eles têm feito, entre outros e outros e outros. E mesmo uma parte da classe média, algumas empresas que se disponibilizam, como numa economia de guerra, para que a gente possa ter o mínimo de mortos possíveis. Mas, ao contrário de uma guerra, nós não temos, depois que a pandemia passar, vai demorar um pouco, nós não temos aquela sensação de vitória ou de derrota sobre o inimigo. É diferente. Não é? A pandemia não é uma guerra, embora ela tenha muitas semelhanças com uma guerra, mas ela não é uma guerra. Então, nós temos aí pela frente um imenso desafio. E para voltar, eu preparei as coisas aqui, mas eu estou vendo que eu falei só um pedacinho, mas depois eu vou esperar vocês perguntarem para continuar a falar, senão eu me perco. Para voltar um pouco na minha questão fundamental, a minha birra principal, que é esse espírito da autonomia e do cada um por si, não tenho expectativa que o vírus vá acabar com isso. Como nós tínhamos problemas que foram escancarados pela Covid, nós temos algumas, eu não vou usar uma expressão neoliberal que vocês vão me matar, mas nós temos algumas competências e habilidades, seriam essas, né? da nossa sociedade, ou seja, uma sociedade que, por uma série de carências, acabou produzindo, não só pelas carências, mas também por outras características, pela diversidade cultural desse país, acabou produzindo, eu diria, mutirões de sensibilidade ao vírus, não é? Basta vocês darem um passeio mesmo pela internet, vocês vão encontrar os grupos de apoio, né, contra o coronavírus, tem músicas, tem apoios de doações, uma série de coisas, às vezes até com a classe média juntas, outras vezes não, e isso, com a Covid, apareceu mais, e aparece até, digamos, na mídia oficial, né? Isso aparece mais hoje em dia, e a minha expectativa é que isso continue depois da Covid. Ou seja, durante a crise econômica gigantesca que
que já está nos assolando, mas que vai aparecer muito mais daqui a uns meses, que essas relações coletivas de apoio mútuo, em que você só pode ser autônomo se você de fato percebe que está irrigando essa floresta de relações, que isso não acabe, não é? Ao contrário, que isso seja preservado, porque é a única coisa nesse país, a meu ver, que vale a pena apostar e que nem sempre tem preço e valor de mercado, extrapola essa ideia do preço e do valor do mercado. Né? Eu acho que a gente está um pouco cansado de tudo que precisa ter um preço e um certo valor no mercado, né? No mercado de transação, que é o mercado, às vezes, emocional, não é só mercado de ativos financeiros, é emocional também, as emoções que valem mais e as emoções que valem menos. Meu livro, que eu ainda não publiquei, que é História da Depressão, vai trabalhar com isso, quer dizer, por que a tristeza hoje tende a ser muitas vezes subsumida pela depressão e tratada com antidepressivo. Né? Esse é um outro tema, não vou desenvolver aqui, mas é um tema importante. A depressão severa existe e deve ser tratada, com certeza, mas desde 1950, com o surgimento dos diagnósticos americanos, os famosos DSM, a depressão passou a engolir todas as antigas formas de tristeza, que tinham nomes, dor de cotovelo, nos anos 70, fossa, antes, tédio, mágoa, mal de amor, né? Tinha um monte de nomes. E hoje, né, até uma parte do luto, que é uma experiência muito antiga, passa a ser engolido pela ideia de depressão. O DSM-5, o último, coloca que um luto, se não me engano, de mais de 10 dias, já pode ser patológico, né? Então precisa ser tratado. Então essa tendência nossa em patologizar todas as formas de tristeza é algo muito, muito complicado, porque depois que você patologizou, só tem uma saída, que é tomar remédio, né? Claro que há mais saídas, mas a saída que é apresentada muitas vezes é essa. Então, eu espero que a gente consiga tomar menos remédio e se conectar, para conectar não é a palavra, porque a gente não vai estar só no virtual, também no virtual, mas se relacionar mais com isso com o qual a gente depende, digamos, né, que é a nossa dependência, que é o tecido social. Né? E nós, no Brasil, temos muita chance de fazer isso. Eu vou falar isso, depois eu vou abrir para vocês. Por exemplo, faço sempre comparação com Portugal, vou muito a Portugal. Portugal é uma cidade muito mais homogênea do que a nossa, menor, claro, muito menor. Isso é uma vantagem em vários momentos, por exemplo, agora, que dentro dos países europeus é um dos países mais bem-sucedidos na lida com a Covid. Nós somos um país muito mais heterogêneo, muito maior, os nossos problemas também são muito maiores. No entanto, nós temos esse material cultural e humano, essa diversidade que seria, digamos, matéria-prima daquilo que vale a pena nesse país. A única forma, talvez, de retirar no futuro o que eu chamo de Casa Grande. Eu chamo, não, o que é chamado de Casa Grande e Senzala. Então, eu abro aqui para vocês fazerem perguntas, comentários, por favor. Bom, obrigada por essa instigante colocação de problemas. Eu vou começar aqui com algumas questões, lembrando, como o Diógenes falou, que vocês podem se manifestar depois, mas também vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat. Eu queria, especificamente em relação às questões tão instigantes que você colocou para nós, Denise, e pensando nessa possibilidade da história como, digamos, uma história pública, uma história política e dessas, né, conexões do passado com o presente, eu acho que tem, enfim, a partir dessa relação que você propõe do hospital como um condensado do cotidiano, e o que você desdobra dessas questões, eu queria, enfim, é uma inquietação que eu tenho, que eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre ela,
que as perspectivas de ação que você coloca nesse momento para a gente aqui, elas, na verdade, criam um contraponto da comunidade em relação ao Estado. Então, eu fico pensando nessa perspectiva do neoliberalismo, eu acho preocupante, instigante ou desafiador a gente pensar que o que tem aparecido na Covid, a diferença das epidemias do passado, às quais você fez referência, não é não tem sido, pelo menos no caso brasileiro, acho que no caso francês ou no caso alemão isso é um pouco diferente, mas no caso brasileiro, uma reestruturação ou um fortalecimento de ações do Estado, mas ao contrário de práticas comunitárias, digamos assim. Portanto, são as organizações de favela, são os grupos que se estruturam para entregar máscara, cesta básica, etc., etc., mas a gente tem, ou pelo menos eu tenho visto pouco, sindicatos, partidos, enfim, as organizações públicas que vêm numa crise enorme, conseguindo, elas e as suas lideranças, assumirem algum protagonismo, e eu acho que isso é muito diverso do que eu consigo identificar em situações, digamos, pandêmicas do passado, às quais você se referiu. Eu tenho outras questões que dialogam com isso, mas eu queria só colocar essa e abrir para as pessoas para que a gente possa ouvir mais os outros colegas. Posso? Deve. E olha, você colocou uma questão que é um pouco não, é completamente a história desse país, que é a dificuldade daquilo que a gente chama de governos, né, forma o Estado, do ponto de vista governamental, assumirem o governo da comunidade como um todo, com toda a sua diversidade. É muito difícil isso acontecer. Na história do Brasil há momentos, mas é raro. Nós temos, digamos, não temos traquejo nisso. Não há ainda, quando se fala no Brasil a democracia é nova, mas isso implica dizer também que é novo no país, é pouco denso ainda, pouco forte. Governos, a ideia governamental de que para governar para todos, isso significa ter uma relação em que não só os impostos cobrados sirvam para todos, mas que as pessoas saibam como isso que elas pagam servem para todos. Uma coisa que sempre me escandaliza no Brasil, e quando há estrangeiros aqui, especialmente se são europeus, eles perguntam, é que é meio embaçado sempre saber quanto é que nós pagamos de imposto. Isso desde o pobre até o rico. Qualquer coisa que você compra, você paga imposto. Quanto você paga? Se houvesse uma propaganda mais forte sobre isso, como há em outros países, né, que vem às vezes na nota, o imposto é este. Né, na Europa, o IVA, acho que é IVA mesmo. O imposto não é algo claro para nós, o que já faz parte de toda uma mentalidade em relação à contribuição, ao contribuinte, a relação dele com o Estado, complicadíssima aqui, não é? Porque se eu não sei quanto eu pago, eu também não posso cobrar do governo, não é? Então, existe um nível de esclarecimento básico, que é quanto eu pago, o que é feito com esse dinheiro e como ele reverte para a comunidade. O espírito cívico, e que precisa estar presente em todos, e especialmente nessas, por exemplo, nos sindicatos, nos partidos, etc., tem que partir daí, as pessoas têm que saber, é aí que elas sabem que elas são sujeitos, cidadãos e sujeitos numa sociedade, não é? Então, o primeiro aprendizado que está demorando para o Brasil ter, né, para os brasileiros, porque isso depende desse esclarecimento, é mostrar as contas, mostrar exatamente o que se paga e para onde vai isso. Estou pegando um pequeno exemplo, quer dizer, claro que há outros.
para que essa relação do Estado com as comunidades que formam a grande comunidade brasileira se torne mais sólida, se torne confiável, porque o que é no Brasil, como você não sabe, você também não confia, não é? E a relação de confiança precisa ser construída, a relação de confiança entre os governos e os seus cidadãos. Eu estava vendo agora há pouco tempo, rapidamente, uma manchete assim, de policiais em países nórdicos, não a Suécia, mas outros que já tinham a quarentena, avisando a população, olha, não pode ficar aí, você tá muito próximo do outro, vai para sua casa, etc. Uma coisa é você fazer isso numa sociedade em que há o mínimo de confiança do cidadão com a polícia, né? E essa confiança não é fruto de uma ingenuidade, do idealismo, é fruto de uma história, né? Há o mínimo. Aqui nem sempre há, e eu diria que não há também uma história que possa construir essa confiança. É preciso que a gente construa essas confianças, né? Entre as instituições, estou falando da polícia, podia falar de outra instituição, entre as instituições e a população. Então, tem muito a ser feito. Talvez, não sei, mas talvez durante a pandemia, que como ela vai durar um pouquinho, não é? Não vai acabar no mês que vem, ela vai continuar aí, são as quarentenas, são as dificuldades, talvez por uma pressão grande econômica, aconteça isso que você na sua pergunta colocou, quer dizer, desses organismos, dessas instituições, entre elas os próprios partidos, trabalharem nesse sentido, por uma pressão. Talvez, não sei, eu gostaria muito, seria ótimo. Alguma questão dos demais presentes? Lembrando que agora na roda de conversa, fica opcional se as pessoas quiserem habilitar a câmera para se apresentar e tudo mais, fiquem à vontade. E podem fazer pergunta oral ou por escrito? Isso, para os mais tímidos tem a opção de chat também. Tá. Denise, enquanto as pessoas se mobilizam, eu queria, como a gente conversou antes de começar esse encontro, te colocar uma questão que foge um pouco disso que você falou até agora, que enfim, eu queria te ouvir um pouco sobre essas questões que você está colocando e que passam muito pelo tema, né, do hospital, portanto, de uma instituição, com uma discussão que saiu num texto bastante instigante, eu achei, do Paul Beatriz Preciado, que dizia que essa Covid-19 é um recorte diferente de análise do que você estava trazendo, mas eu acho que dialoga, porque, inclusive, tem muitas matrizes comuns, né? Transformou o nosso corpo, né? Eu estou lendo o texto do Paul Beatriz, o nosso corpo individual como um espaço vivo e trama de poder, como centro de produção e consumo de energia, um novo território no qual as políticas de fronteira agressivas que projetamos e testamos durante anos são expressas agora sob a forma de uma barreira e de uma guerra contra o vírus. Portanto, a barreira da política, ela saiu das instituições, nesse sentido teria saído do hospital, da prisão, da casa, do manicômio, e esbarrado na fronteira do próprio corpo, que tem um diálogo com o ethos da autonomia, eu acho, que você começou a sua fala. Eu acho que essa é uma questão interessante que tensiona um pouco essa expectativa, digamos, da questão comunitária, infelizmente. Não sei, eu queria te ouvir um pouco, eu acho que vocês dialogam no mesmo campo, eu acho que seria interessante. Sim, eu queria lembrar um trabalho, quando era ainda a Beatriz Preciado, né? Que eu acho que um dos primeiros trabalhos dela, que é o que eu mais gosto, que é um trabalho sobre a Playboy. Ela fez uma pesquisa interessantíssima sobre como a revista Playboy acabou nos Estados Unidos, nos anos 50, criando algo que não existia em relação ao homem solteiro, ao homem heterossexual. Alguns não eram, mas a ideia é que o homem heterossexual teria um espaço para si,
Claro que é o espaço para encontrar com os amantes, mas assim, o espaço para si, dentro do qual ele, inclusive, chegava a cozinhar, a arrumar o vaso de flor para receber a moça, etc. Isso pode parecer uma bobagem, mas faz parte, estudo é interessante, porque faz parte de uma época de crescente implantação da habitação de pessoas solteiras que moram sozinhas, né? E isso explode no mundo a partir dos anos 60 cada vez mais. Então ela faz esse diagnóstico, é interessante, depois ela tem uma obra que vai, ela cita a Playboy, mas vai para outro caminho. Eu acho que a ideia que ela coloca do corpo, com a qual eu concordo, evidente, já estava colocada antes, quer dizer, a própria farmacologia com a qual ela se disputa e assume e incorpora, né? Aí já, no caso, Paul incorporou todo um autodiagnóstico e a autoprescrição da testosterona para se refazer enquanto corpo. Ela é um exemplo disso, ou seja, a ideia de que eu posso fazer o que eu quiser com este corpo que está aqui e transformá-lo, porque ele não é uma natureza imutável, etc. Toda uma filosofia que contraria a ideia de que o corpo teria uma barreira natural que eu não poderia ultrapassar. Então ela mostra isso, muda de sexo, inclusive, né, testa no próprio corpo. Então, ela é o exemplo do que, de certo modo, já está acontecendo na sociedade há algum tempo, ou seja, com os meios tecnológicos que nós temos e científicos, é possível produzir uma série de mudanças na ideia natural do corpo, né? O corpo é isso. O problema, e que ela aponta, e ele, ainda estou no ela, mas é ele, né? É uma coisa interessantíssima, que é assim, só que esse sistema tecnológico, antropotécnico que está aí, faz o mesmo. Cada vez mais interessa essa imagem do capital humano, para falar nos termos neoliberais, que nós sejamos liberados de tudo aquilo que nós achamos que é natural e que é imutável. Por quê? Porque se transforma facilmente em rendimento, não é mais em mercadoria, é em crédito de você mesmo. Eu vou dar um exemplo que não é nem meu, é de outro professor, que é o seguinte: no mundo mais liberal, mais antigo, vamos dizer assim, não é? Mais liberal século XIX, uma das grandes discussões é a separação entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Qual é o pivô da discussão? A prostituta. A prostituta, ela vende aquilo que ela tem, segundo ela, mas não aquilo que ela é. E toda a discussão, né, em relação à prostituição durante muito tempo foi isso, mas afinal de contas, ela sente prazer ou ela não sente prazer? Ela é ou ela não é? Ela tem ou ela não tem? Não é? Mas todo o regime liberal tenta fazer essa diferença entre o que eu tenho e o que eu sou. O que eu sou não é vendido, é inalienável. O que eu tenho é vendido. Quando você tem um sistema neoliberal, essa cisão não faz mais sentido. Tudo que você é também passa a ser objeto de investimento e de venda e de comércio. Inclusive o que você tem, o que você é, etc. Vou dar essa pequena diferença para mostrar que, por exemplo, a partir dos anos 80, não é, que a gente tem mesmo um sistema mais neoliberal colocado, com a indústria farmacêutica produzindo não só remédios de curar, mas modos de vida, não é? Os cosméticos entram nisso, modos de vida. Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é que o próprio corpo das pessoas passa a ser encarado como, não aquilo que você tem ou é, mas como aquilo que deve funcionar como uma, essa é a expressão que eu uso, plataforma de recursos. Assim como Paulo Preciado pensou o corpo como uma plataforma de muitos recursos e entre eles se tornar mais masculino, eu posso pensar meu corpo como uma plataforma de recursos para, não só por causa da sexualidade, mas mudar meu regime alimentar, independente de tudo aquilo que, sei lá, que os médicos prescrevem para mim, se eu for diabética. E não, eu é que vou prescrever o meu regime. Então, nós passamos a pensar o corpo não mais como uma coisa que se tem, nem só uma coisa que se é, mas alguma coisa que pode o tempo todo, está em process, né? Está o tempo todo mudando,
uma plataforma de recursos. Isso é de uma liberdade fantástica, mas o neoliberalismo não tem nada contra a liberdade. O problema do neoliberalismo é a igualdade, não é a liberdade. A liberdade é tranquilo para eles. Então você tem que se dispor, tem essa liberdade. O que eu acho interessante no Paul Preciato é que ele mostra que isso não é só uma escolha pessoal, isto é uma tendência de mercado. E você, como pessoa, está o tempo todo reinventando e recriando em cima. Né? É uma postura, é uma escolha. Ora, só para retomar uma coisinha do hospital. No hospital, nós temos uma condição limite, que é o seu corpo, à medida que você, especialmente você vai para o UTI, você tira suas roupas, você vira um organismo, né? Você é olhado como um organismo, que tem tal elevação das hemoglobinas, tal tipo de, sei lá, não sei, aqueles componentes químicos, que eu não sou médico, não sei os nomes, né? Que se observa, você se torna um saco de dados biológicos. Né? Isto é a pior alienação, para dizer a palavra mais antiga, né, que pode existir. Você se vê só como corpo. Né? Isso é uma vida absolutamente nua, para pensar num conceito também conhecido. É você não ter mais tudo aquilo que te caracteriza na sua condição humana. Você se torna um puro organismo. Né? Então, isso é uma condição clara que existe dentro dos hospitais e que no mundo fora dos hospitais nós tentamos evitar. Né? Nós tentamos não ser vistos assim. Nós queremos ver com as nossas escolhas, com os nossos sentimentos, com as nossas culturas, né? Não só como organismos. Bom, então, demais colegas, vamos ouvir outras pessoas, né, Denise, para a gente ampliar essa conversa um pouco. Eu estou vivendo aqui uma situação de abstração que eu já vivi com as outras aulas, que é, vocês são pontinhos, né? Então, eu falo de organismos, mas aqui vocês são só pontinhos, então eu vejo umas bolinhas. É horrível, né? Foi esquisito. Então, gente, quem quer deixar de ser pontinho e se manifestar? Com licença, tá dando para escutar? Estou vendo sua cara também. Tudo bem, professora. Primeiro, muito obrigado pela apresentação até agora. Aproveitando esse gancho que você comentou sobre a questão do indivíduo e essa mistura entre o ter e o ser, e o fato de que o nosso corpo passa a ser também uma plataforma de recursos e de desenvolvimento e de investimento, que tipo de riscos esse tipo de visão pode ter para a nossa formação de identidade, para aquilo que nós nos reconhecemos como nós mesmos, já que a gente tem que estar sempre se aprimorando, e como você acha que essa vida em quarentena, para aqueles que têm conseguido ficar em quarentena, pode piorar ou não esses riscos? Porque, afinal de contas, é um momento em que nós estamos mais sozinhos, nós temos menos interação com as pessoas, e ao mesmo tempo, muito se fala de que essa é a oportunidade que você tem que ter para estudar, para ler, para fazer o curso, para fazer exercício, aprender a cozinhar, aprender a fazer outras coisas, e, enfim, parece um bombardeamento de coisas que nós deveríamos estar querendo fazer, mas nem sempre nós queremos. Eu brinco no texto com a expressão "tá ligado", né? Porque é uma expressão da nossa época, já tem alguns anos, mas é de agora, assim. Porque eu sou bem mais velha que vocês, então, no meu tempo falava ficar de bobeira, veja que diferença. Ficar de bobeira é uma coisa, tá ligado é outra. Então, assim, historicamente, é como a diferença entre dor de cotovelo, fossa e depressão. Ficar de bobeira permite uma gratuidade. Poderia dizer ócio, mas o que é ócio nesse caso? É você não pensar naquilo que você vai receber em troca. Você faz porque é bom fazer. Por exemplo, você pergunta para um surfista, para uma pessoa que está nadando, praticando um esporte que ela gosta muito, o que é bom? É terminar ou é estar no processo, em cima da onda, né? Surfando. O bom é o processo.
Então, quando a gente tem experiências, porque não há uma receita, como é óbvio, né? E nem sou eu a dar. Quando você está numa experiência que o bom é o processo, independente se você vai ficar melhor, vai ter pontos, vai ser um investimento, vai ganhar dinheiro, não. Quando o fundamental é o processo, de fato, o ponto fundamental dessa experiência deixa de ser aquela linha dos investimentos. Poderá virar um investimento, mas isso é uma consequência que não te motiva. O que te motiva é o processo. Então, eu acho que a única maneira na nossa vida cotidiana, seja em quarentena, seja fora dela, de perceber em que medida nós viramos completamente investidores de nós mesmos, ou deixamos abertura para essas experiências, assim, eu gosto mesmo de fazer isso, né, do que eu estou fazendo. Quando eu digo gosto, é uma palavra complicada, porque o gostar não significa que necessariamente você fica tranquilo e te dá prazer aquilo, não é? Aquilo pode te desconcertar. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do surf, desde o livro Corpos de Passagem, porque eu acho ele interessante, embora eu nunca tenha surfado. Mas, assim, o surfista não está relaxado em cima da prancha, não está numa rede, dormindo. Ele está lá absolutamente relacionado com a prancha, com o mar, com o vento e tudo mais, né? Ele é o processo. Então, acho que o critério não é gostar, é quando a ação e o sujeito se coincidem. Falando uma coisa um pouco filosófica, mas em meio geral, mas talvez dê para entender que a receita é essa, digamos, se eu pudesse falar assim, que é muito feio, falar assim, é você fazer as coisas independente do seu preço, do seu valor. Né? Eu vou dar um exemplo também muito banal, é muito complicado também dar esse exemplo, fico parecendo um padre, mas vou correr o risco. A paixão por alguém, ou às vezes por uma ideia, por uma atividade artística, enfim, a paixão é alguma coisa que só é paixão se for gratuita, não é? Senão não é exatamente paixão. No nosso mundo, nós somos educados para nos apaixonarmos por coisas ou pessoas úteis e que nos deem futuro, nesse aspecto da utilidade. Mas as paixões nem sempre respeitam isso, né? Elas são fruto do acaso, da graça, né? Elas são de graça, aliás. No nosso mundo ficou muitas vezes caro, raro, custoso manter uma paixão desse tipo, né? Por exemplo, tem gente que é apaixonado por ler romance. E isso não dá nada no currículo Lattes. Só para quem é de letras, mas mesmo assim não conta o que você leu, né? Então, assim, a gratuidade é o calcanhar de Aquiles desse mundo muito fechado numa autonomia de si, numa responsabilidade de si. A gratuidade das relações, das experiências que você não precisa pagar por elas, nem está pensando nisso. E o cuidado é um deles, né? Uma dessas experiências, o cuidar do outro. Né? Há um cuidado do outro que é aquele da filantropia, eu não estou falando desse, estou falando que ele poderá ser filantrópico. Mas o cuidar do outro, a conversa fiada, que às vezes está por um fio, né? Isso que não serve para nada, sabe? E que muitas vezes é o que uma antropóloga francesa chama de o sal da vida. Né? Então, o sal da vida hoje, às vezes, não é valorizado. Né? E vai depender de cada um, o espaço que você na sua vida vai dar para isso. Né? As pessoas podem abrir ou não espaço para essas experiências, né? Para esses acasos. E não depende das tecnologias, às vezes é pela tecnologia, às vezes não é, pouco importa. Ok? Eu não sei se será que eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado, professora Faiz, bastante esclarecedor. Boa tarde. Oi. Posso? Bom, obrigada pela palestra também. Na verdade, é muita informação para ir processando, mas se eu não estiver muito perdida aqui no tema, de alguma forma, queria colocar um pouco sobre o que foi comentado nas condições de trabalho, ou mesmo nas relações de trabalho, não é? Nem todos podem estar em quarentena,
Eu, por exemplo, sou bibliotecária na FAO, assim como muitos outros da equipe de bibliotecas da USP agora estão fazendo o trabalho remoto, mas isso seria impensável em outro contexto, e outros colegas de outras profissões tantas, assim como muita gente que já trabalhava em alguma situação precária, está trabalhando ainda mais precário. A gente vê sempre o caso dos entregadores, né, sem comida, sem condições mínimas de higiene, enfim. Então, como ficariam, ou como a gente processa, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar, às vezes eu tento roubar um tempo para participar de vários webinars que estão acontecendo, várias palestras, ou tentando esparecer de alguma maneira, porque é isso que o Pedro comentou, né, ao mesmo tempo, olha, você está em casa, agora você pode aprender idioma, você pode fazer yoga, pode fazer ginástica, enfim, e se você não faz, então não estou aproveitando, é esse conflito entre o trabalhar e o passar por esse período, né, como alguma reflexão sobre o que vem depois. Então, depois do dia que disserem, olha, agora estão reabertos os postos de trabalho, e eu vou pegar minha máscara, vou voltar para a FAO, e aí, como é que é a vida, né, quando a gente puder, de alguma maneira, sair, enfim, como vem depois essas condições de trabalho que antes o trabalho remoto era impensado, ou, enfim, só se pensava mesmo no trabalho presencial, do lado do colega. Não sei se tem sentido alguma dessas colocações que eu faço, mas são coisas que têm vindo muito para autorreflexão, por minha parte, pelo menos. Olha, é Celina, é isso não? Amarilis. Amarilis, tá. Eu ainda me confundo aqui na tela. Amarilis. Olha, eu acho que nós, claro, vou dizer uma coisa óbvia, a geração de vocês vive de uma forma muito mais responsabilizada e atolhada de trabalho do que a minha. Eu não tenho dúvida disso. Pra vocês terem uma ideia, o meu mestrado eu fiz com bolsa CAPES. Durou, acho que 4 anos a bolsa de mestrado, né? Não tinha um prazo assim grande. Doutorado depois, 4 anos e meio. As pessoas tinham muito mais tempo, não é? E quando vocês vão buscar na filosofia lá de trás, no Ocidente, por exemplo, entre os gregos, os romanos antigos, que falam muito do ócio, do que é o ócio, não é? O contrário do negócio, não é negociável o ócio. O ócio é algo restrito a uma elite, que aliás era masculina. Não, restrito a uma elite, porque ele tinha a ver com a possibilidade de você ter tempo para exercer essas experiências ociosas, entre elas, por exemplo, ler, estudar, passear, meditar, pensar na vida, né? Então, a questão hoje toda nossa é uma disputa pelo tempo, né? Não é só uma disputa pelo tempo, eu quero ter um tempo para mim, só, porque você pode chegar nesse tempo para você e ficar respondendo e-mail de trabalho, fazendo tarefas absolutamente, enfim, tarefeiros, né? Que não serve para grande coisa, no sentido que eu estava colocando, mas que te dá mais pontos, mais créditos. Você não sai da lógica, não é porque você tem um tempo livre que você vai sair da lógica. Quando eu falo ócio, é um tempo vivido, é uma experiência temporal mesmo, que é difícil no mundo de hoje. Eu reconheço que ela é difícil. Ela não é dada, ela é a conta-gotas. E parece que no teletrabalho há pelo menos 2 possibilidades. Ou você não sai dessa lógica e ainda por cima amplifica, que é o que está acontecendo comigo, amplifica, ainda trabalha muito mais, não é? Porque como está em casa, aí todo o tempo que eu ia daqui até o lugar do trabalho, que eventualmente eu estaria desligada do celular, ou sei lá o quê, eu estou em casa, então estou ligada, estou trabalhando. Quando eu digo trabalhando, é no sentido não ocioso do termo, né? Porque há aquele trabalho que é essa experiência, como surfar, é mais importante estar ali realizando do que o resultado final. Né? Não há como eu prever o que vai acontecer depois. Eu acho difícil a sociedade mudar, ela está toda estruturada para não conceder essas ociosidades. Elas não têm muito valor no mercado. Né? A primeira pergunta que você faz para o outro quando você encontra, o que você está fazendo? O que se faz?
Né? E se eu não sei o que eu faço, sei lá, né? Não cabe muito. Toda a nossa sociedade está no homo faber, né? Fazer coisas, apresentar resultados, ter metas, né? Ter foco. Há toda uma linguagem empresarial dentro das nossas vidas. Se nós temos consciência disso, talvez seja um primeiro passo para você dar uma abertura para outras coisas, para viver isso diferentemente. Eu não vejo diferença, seja na quarentena, seja fora dela. Não é? Não é a quarentena que vai te levar a ser uma pessoa com experiências de ócio ou não. Não é. Não depende da quarentena. Penso eu. Obrigada. Mais alguém? Não? Denise, mais alguma questão? Epa, não. Eu, de verdade, gostaria de imaginar que nós teríamos com uma grande potência não sairmos da quarentena com mais medo do corpo do outro do que nós já temos, né? Eu acho que uma das coisas que acontece no nosso mundo é um medo de muitas origens, né? De classe, de cor, de gênero, do corpo alheio, e eu acho que a quarentena, infelizmente, amplifica esse medo, né? Eu espero que, ao final da quarentena, a experiência de solidariedade seja maior do que a experiência do medo, para que a gente tenha alguma potência, né? Sim, eu vou até... Você tocou num ponto que é essencial, não deu tempo de falar e nem me lembrei agora. Quer dizer, assim como a AIDS mudou um pouco a visão do sexo, da relação sexual, não é? O preservativo, não que as pessoas tivessem mais ou menos prazer, não se trata disso, se trata que houve uma mudança, o preservativo tem um outro lugar, não é? Na sociedade, usar ou não usar. Agora, com a Covid, distanciamento do outro que fala, a tosse, o espirro no elevador, então, meu Deus, não é? O uso da máscara, tudo isso cria uma outra forma de ver, não necessariamente as relações sexuais, como na AIDS, mas o contato com o outro, a proximidade do corpo do outro. Não é? E isso reenvia aquele ancestral medo de ser tocado que o Elias Canetti, no Massa e Poder, fala logo na primeira página. Ele diz que a coisa mais ancestral no homem é o medo dessa proximidade do outro, que é o estranho. Não é? E nós teremos um período com essa memória, porque, veja, a quarentena, a luta contra a Covid cria uma memória, como qualquer experiência, e a memória é essa, o outro tem um corpo contagioso, não é? Sim. Alguém queria falar? Não? Bom, então eu acho que a gente pode, talvez, encerrar. Eu queria agradecer a Denise, acho a professora Rani deixou aqui no chat um comentário dizendo que foi muito produtivo e adequado. Eu também acho que foi um excelente início e retomada dos nossos encontros, com muitas questões para a gente pensar. Eu queria agradecer a Denise, esperar encontrá-la presencialmente em outros momentos, e convidá-la e a todos que estão aqui para quarta-feira da semana que vem. A gente tem um evento duplo, né, no Pau Encontro. A gente vai ter às 2h o Luiz Simas, que é um professor do Rio de Janeiro, que lançou recentemente um livro sobre ruas. Ele vai conversar conosco exatamente sobre esse tema, vai chamar o Encantamento das Ruas, e a moderação vai ser feita pela nossa colega, a professora Nilce Aravecchia. E às 4h a gente vai ter um outro encontro coordenado pela professora Marta Borgeia, aí com 2 arquitetos, a Marina Caiaba e um colega de Portugal chamado Manuel Aires Mateus,
numa reflexão a partir da arquitetura sobre esse tema, que é o nosso de hoje, e acho que será o nosso de todos esses encontros, o tão longe e o tão perto. Então, eu queria agradecer a Denise, convidá-la e a todos vocês, para que a gente possa se encontrar quarta-feira, às 2h, aqui, para uma tarde de reflexão, e agradecer especialmente ao pessoal do Videofal, que viabilizou esse encontro, lembrando que ele vai estar disponível no canal do YouTube da FAO, para aqueles que quiserem rever ou para aqueles que não puderam assistir. Acho que é isso. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço, viu? Prazer. E vamos ver se a gente se encontra, Laura. Um abraço. Denise. Tchau. Tchau, tchau.